Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olhos e ouvidos atentos ao nosso convidado, ele que é o Fábio Gomes, colaborador aqui da Milícia da Imaculada. Gente, estamos falando sobre Quaresma. Fábio, e antes de irmos para o intervalo, nós estávamos querendo saber exatamente essa questão que você nos trouxe, né? Inicia quarta-feira de cinzas, nós sabemos. E as cinzas, qual o significado, Fábio? Então, como a gente estava conversando, né, a questão da oração, do jejum, da esmola, que são práticas essenciais e fundamentais de serem vividas nesse período da quaresma, né, como exercício de conversão mesmo, exercício de penitência, voltar o nosso coração para Deus. Esse período ele se inicia com a imposição das cinzas. Um dado bastante interessante é que essas cinzas elas são produzidas com aquelas palmas ou aquelas folhas que nós utilizamos no domingo de Ramos do ano anterior. Olha. Né? Então aí são produzidas essas cinzas e elas são colocadas então nos cristãos. Quando ela é colocada então, o que o ministro diz? Né? Ele faz o sinal da cruz e fala: arrependei-vos e crede no evangelho. É um sinal de conversão. Mais ou menos aquela ideia de que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, um sentido de conversão muito grande de nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de todas as coisas que não são boas e que teimosamente nós fazemos reiteradamente, né, na nossa prática cotidiana do dia a dia. Então, a imposição das cinzas nos lembra que nós somos convidados neste período da quaresma de uma maneira toda especial a nos converter ao evangelho. Pedir de fato que a nossa vida seja de fato reflita a presença de Deus dentro do meu coração. E aí, como você colocou, a gente pode fazer várias, né, coisas, né, para a gente viver bem essa quaresma, mas eu acredito que o principal é o que você colocou. Ter um olhar diferenciado para o irmão, viver a nossa fé com intensidade de coração, fazer com que Jesus de fato viva na minha vida. Eu acho que isso é essencial. Até porque as pessoas colocam aquela questão de colocar Jesus na manjedoura em seu coração, no período do Natal, né? E vive aquele clima natalino, que parece que em dezembro todo mundo é feliz, todo mundo é amigo, a questão do perdão. E aí finaliza esse tempo e aí volta tudo como antes, né? E na verdade o Natal deve ser daquele período de dezembro o ano todo, que se inicia até o final, e assim ir sempre, né, reescrevendo, como a quaresma é a oportunidade que tem de se reescrever. Fábio, veja assim, existe muita profundidade de nós católicos em relação a esse tempo quaresmal. Existe isso também em outras religiões? Como que as demais religiões são vividas, Fábio? Ou isso é só realmente em relação aos cristãos? Pois é, né? Essa espiritualidade de conversão, essa espiritualidade de se abster de algum alimento ou se abster de alguma prática, né, que a gente gosta, né, para que a gente possa viver com mais intensidade a nossa vida de relação e comunhão com Deus, intensificando o olhar do nosso coração para reconhecer a presença deste Deus na vida do irmão, né? Esta dimensão de conversão, de austeridade, de silêncio, ela é vivida por várias outras religiões. Não com este nome específico de quaresma. Ok. Até porque a gente tem várias espiritualidades nas várias religiões que nós temos, né, presentes no nosso mundo. Eu gostaria aqui, a partir dessa pergunta sua, né, que é muito importante, destacar duas religiões, mas essa espiritualidade de purificação, de voltar o nosso olhar para a vida interior, ela está presente em todas as religiões, inclusive nas nossas religiões indígenas. Né? E nós temos as religiões indígenas aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, várias religiões indígenas, né? Uma pluralidade muito grande, maravilhosa, diga-se de passagem, né? Mas assim, falando especificamente do islamismo e do judaísmo, que são, né, falando aqui das religiões monoteístas, né? O judaísmo, ele vive essa espiritualidade, né, mais ou menos como a espiritualidade da quaresma. O Islã, ele tem um mês do ano, é o 9º mês do calendário, né, árabe,
é um período chamado Ramadã. Uhum. Inclusive, ele é muito famoso. Quando começa o Ramadã, né, os meios de comunicação veiculam que iniciou o período do Ramadã. É um mês no qual os muçulmanos eles são convidados, desde o nascer do sol até o pôr do sol, a se abster de qualquer tipo de alimento e também de práticas que são consideradas como prazerosas em suas vidas, para agradecer a Deus pela revelação do Alcorão, que é o livro sagrado para dos muçulmanos, e o Alcorão foi revelado por Deus ao profeta Muhammad. Então, é um período de 30 dias nos quais os muçulmanos vivem essa espiritualidade de austeridade, de voltar o seu coração para Deus, dentro da dinâmica, claro, da sua religião. Ok. Né? Inclusive, né, o Ramadã, a espiritualidade vivida no Ramadã se constitui como um dos pilares fundamentais do islamismo. Então, é um período muito importante. E que eles vivem profundamente também. Isso, com certeza. Aí a gente sai do Islã, que é uma religião monoteísta, e a gente vai para o judaísmo, que também é uma religião monoteísta, né? Inclusive, o cristianismo e o islamismo bebem do judaísmo também, né? Isso é importante deixar claro, né? O judaísmo também vive esta espiritualidade, podemos assim dizer, mas de uma maneira um pouco diferente também. Eles também se preparam para Páscoa. Claro, Páscoa tem um outro nome, né? Sim. Se chama Pessá. Pessá. Ela significa passagem ou saída, né? Ou seja, saída da terra de escravidão, que era o Egito, para uma vida de liberdade. Olha. Ou seja, Deus nos convida a sair da vida de escravidão que foi imposta pelos dominadores para viver uma vida de liberdade, né? Então eles vivem esta dinâmica, né, vivendo esta dimensão da liberdade. Eles não são mais escravos, eles são livres. Então, a Páscoa para eles tem este significado de passagem, de saída da terra de escravidão, que era o Egito. Da mesma forma para nós, se a gente for olhar a Quaresma como um período de purificação interior, quando a gente se abstém de algum alimento, inclusive a igreja coloca para nós que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a igreja nos convida a viver o jejum mesmo, né? Então, se abster de alimento, comer apenas aquilo que é essencial para quem tem de 14 até 60 anos, né? De se abster verdadeiramente de alimentos, claro, não a ponto de prejudicar a própria saúde, né? A gente tem que ter bom senso e descobrir o meio termo. Mas tanto na quarta-feira de cinzas como na sexta-feira da paixão, a igreja nos convida a viver essa dimensão do jejum, para que a gente possa, de fato, colocar o nosso coração, a nossa fraqueza humana, nas mãos deste Deus e purificar o nosso coração, arrumar a nossa casa interior para acolher esse Cristo que ressuscita. Gente, não foi fácil para Jesus viver o tríduo pascal. Né? O sofrimento de Jesus foi tão grande, foi tão atroz no Monte das Oliveiras, que ele chegou a suar sangue, né? Com medo daquele momento que estava por vir. Tanto que ele disse, né? Pai, se for da sua vontade, se não for da sua vontade, eu vou viver isso. Né? Ele sabia aquilo que estava esperando por ele. Ele conhecia os líderes religiosos da época, tudo que estava em jogo ali, que não era só questão religiosa. Nós tínhamos política, liderança e vários outros contextos que estavam ali. Jesus que resgatava a dignidade das pessoas com a sua presença. Jesus que tirava as pessoas da escravidão, da ignorância e trazia para a liberdade de filhos de Deus. O milagre que Jesus realizava não significava só apenas passar um barro no olho do cego de Jericó e fazer ele olhar. Significa restituir a dignidade para aquele homem que viveu afastado da vivência social a vida inteira. Aquela mulher que passou a vida inteira gastando tudo que ela tinha, buscando a cura, né, porque ela vertia sangue o tempo inteiro. Então ela era totalmente desligada da vida social porque ela era considerada impura. No momento que ela toca em Jesus, Jesus restitui para ela a dignidade
dignidade de filha de Deus. Eu te insiro novamente na vida em sociedade. Então, assim, a Páscoa, de fato, restitui a nossa dignidade de filhos de Deus e nos faz olhar para a nossa vida como algo que vai além dessa dimensão corpórea e material. E a questão da fé, não, Fábio, porque na questão da mulher, ela tocou, né? Ela não precisou olhar, ela não precisou... Foi o toque dela, a fé dela, basta, né, do toque. Com certeza, a fé, né? A gente vê em várias passagens do Evangelho a importância da fé. O próprio Jesus falou, né? Se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, e eu não sei, né, se alguém já viu um grão de mostarda, eu tive a oportunidade de ver, ele é minúsculo, mas minúsculo, minúsculo, tanto que você coloca os 2 dedos assim e você ainda ele fica sobrando entre os dedos, né? Então, para dizer, se a nossa fé for pequena, como o tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de dizer para essa montanha, sai daqui e lança-te ao mar, e ela vai fazer isso, né? Porque é a dimensão da fé, né? Então, que a gente possa, como cristãos, abrir o olhar do nosso coração também para viver bem essa dimensão da fé, acolher esse Deus dentro do nosso coração e reconhecer também a presença e a riqueza, né, desta espiritualidade quaresmal em outras religiões também, né, para viver bem esse pluralismo religioso, esta nova realidade que está presente, respeitando todas as expressões religiosas, todas as religiões que estão aí, né, para que a gente possa de fato viver como irmãos. Com maturidade, não, Fábio? Respeito, né? A especificidade de cada um, né? Aquilo que é a fé de cada um, para que a gente possa construir um mundo fraterno. Exato. Né? Que isso é fundamental e essencial para cada um de nós. Sem sombra de dúvidas. E tem o termo, né, que se utiliza na quaresma, né? É um tempo forte, é um tempo penitencial, não, Fábio? Por que se usa esse termo? Termo forte por conta do que você acabou de colocar para a gente também em relação a Jesus, que chegou suar sangue, Fábio. Isso, porque ele sofreu muito, né? Talvez na sua dimensão humana também, né? A questão da incompreensão das pessoas. Ele também já sabia, a partir do contexto que ele viveu, ele sabia que não seria fácil, né? Que as autoridades religiosas poderiam fazer muitas coisas contra ele também. Então ele sofreu muito por isso. E assim, nós temos vários sinais ao longo da nossa liturgia que nos vai atentando com relação a isso. Por exemplo, você já está litúrgica, né? Podemos assim dizer, roxinha, né? Pois é. O roxo é a cor que a gente vive na quaresma, né? Que a liturgia coloca para nós assim, de uma maneira toda especial. Nos lembra conversão, mudança de vida, austeridade, né? Sobriedade, silêncio, recolhimento interior, intensificar a vida de oração, contemplar a cruz de Jesus Cristo, contemplar Jesus na cruz, na consciência de que ele não ficou na cruz, ele não ficou, né? Ele foi colocado na cruz, mas ele não ficou na cruz. E quando a gente tem essa dimensão e esse olhar, sobretudo com fé de que realmente ele não ficou, e de que ele não está na cruz, e de que ele vive, muda muita coisa, né? Em nosso olhar, em nosso viver. E chega a emocionar, não, Fábio? É emocionante aquele momento, na Sexta-feira Santa, de toda a espera que nós temos, o momento da espera, e que depois ele ressuscitou, o sepulcro está vazio, né? Pois é, aquela explosão de alegria. De alegria. Que a igreja coloca para nós, por exemplo, na missa da vigília do Sábado Santo. Isso. Né? E a gente volta a cantar o Glória com toda alegria, porque nós reconhecemos, e a nossa fé nos diz isso, que ele ressuscitou. Né? Ele desceu à mansão dos mortos, mas ele está vivo dentro do nosso coração. E é aquilo que Paulo coloca para nós. Eu prego Cristo ressuscitado, um Cristo que venceu a morte, né? Um Cristo que está aí caminhando do nosso lado, sofrendo junto com a gente, mas nos indicando o caminho que nós devemos seguir. E aí nesse tempo da quaresma, a gente é convidado também a colocar nas mãos dele tudo que a gente tem, viu? As nossas limitações, as nossas misérias, né? As nossas incoerências
experiências também. Muitas vezes a gente vai rezar e a gente não consegue manter o nosso coração sintonizado naquele momento de oração, porque vem tudo na nossa cabeça, né? Aí eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir no mercado. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que separar a roupa, porque amanhã eu vou trabalhar. Né? Falo isso porque, né, todos nós pensamos dessa forma. Né? Eu vou sair daqui porque eu tenho que assistir alguma coisa na televisão depois. Então, assim, colocar também, né, essa situação que muitas vezes nos impede de colocar o nosso coração em Deus, nas mãos desse Deus, naquele momento de oração, para que Ele possa transformar tudo isso e a gente possa, de fato, estar naquele momento entregando para Ele tudo que nós temos e tudo que nós somos, e também os nossos pecados e as nossas incoerências, porque o pecado tem uma dimensão pedagógica também. A partir do momento que a gente erra e a gente tem consciência de que errou, a gente volta o nosso coração para Deus com humildade e fala para Ele assim: olha, eu errei, eu não dou conta, eu estou errando, por favor, me ajuda a me comportar melhor, me ajuda a viver melhor essa dimensão da minha fé. Então, assim, também tem essa dimensão pedagógica, por isso que ele é importante. É importante a gente reconhecer o erro, mas aí colocar as nossas vidas nas mãos desse Deus para que Ele possa transformar, né, esta água no vinho novo. E aí que vem a questão da maturidade espiritual, da maturidade em sua fé, porque quando a gente solicita este pedido a Deus, né, me ajude, né, a ter paciência, me ajude, enfim. E aí a gente fica imaginando que as outras pessoas é que vão mudar com a gente, não, Fábio? E não é. É o seu comportamento que deve ser diferenciado em relação àquele outro que está te levando a não ter paciência, não é? E as pessoas acham que, na verdade, é tudo como se fosse uma mágica. Isso não é mágica. Não, é uma construção. É uma construção. Até por isso, né, a gente estava falando do número 40, até por isso que são 40 dias, porque a gente vai construindo ao longo dos dias esta consciência e vai amadurecendo dentro de cada um de nós a necessidade de reconhecer que nós somos pecadores, né? A própria igreja, ela é santa e pecadora, né? Então, assim, nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça e do auxílio de Deus. A partir do momento que nós reconhecemos essa necessidade do auxílio de Deus na nossa vida, nós vivemos uma vida completamente nova. É aquela dimensão da conversão que eu colocava no início do programa, né? E o que eu ia te falar também é aquela questão da prisão, de que você vive prisioneiro, então, a essa não paciência, enfim, um exemplo, né? Como nós colocamos. E de uma liberdade que você tem, e de uma questão de oportunidade de você ressignificar o seu momento com aquele irmão, com aquele outro, né? Sim, com certeza, né? A Quaresma nos ajuda justamente com isso também, a sermos pessoas melhores. Né? Melhor não só com quem a gente ama e faz parte da nossa vida, mas melhor também com as pessoas que nós não conhecemos. Né? A gente falou muito da fé aqui. Melhor, por exemplo, em rezar pelas pessoas que estão nos hospitais. Olha. Né? Melhor, por exemplo, em partilhar aquilo que nós temos com as pessoas que precisam. Aí a Quaresma nos ajuda a partilhar aquilo que nós temos com a dimensão da esmola. Ou seja, aquilo que a gente colocou no início do programa, se eu vou me abster de algum alimento, isso é muito colocado nas paróquias, né? O dinheiro que eu usaria, teoricamente, para comprar aquele produto, aquele alimento, eu guardo aquele dinheiro e faço uma doação, por exemplo, para a minha paróquia, para a minha comunidade, para uma obra de caridade. Nós temos várias aqui na nossa cidade. Inclusive a Milícia da Imaculada. O trabalho que essa obra de evangelização realiza. Exato. Fábio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, no sentido de como viver essa Quaresma, esse tempo, né, que nós estamos vivendo agora. Pois é. A mensagem que eu quero deixar é a seguinte. Nós somos levados, a partir da nossa cultura, da nossa realidade, né, a viver a dimensão da Quaresma com muita intensidade. Né? Quem vive a Quaresma com muita intensidade sabe do que eu estou falando. Né? Até por isso, na Sexta-feira Santa, nós temos um fluxo enorme de pessoas que vão às paróquias, né, para participar da celebração da Paixão, para fazer o beijo da cruz,
para participar das encenações da crucificação de Jesus. Então, assim, as pessoas vão e participam, né? Quando a gente vai rezar a Via Sacra, durante a Quaresma se reza muito a Via Sacra, se reza muito o rosário, se contempla muito os mistérios dolorosos, enfim, né? A participação é muito grande, graças a Deus. Mas que a gente possa amadurecer durante esse tempo, vivendo toda essa espiritualidade, para que a gente possa intensificar ainda mais essa participação no sábado de Aleluia, na missa da Páscoa e ao longo de todo o período da Páscoa, até o tempo de Pentecostes, reiniciando o tempo comum. Enfim, durante todo o nosso tempo litúrgico, porque esse tempo, Claudinho, ele está nos preparando para viver o que é mais importante dentro da nossa espiritualidade cristã, que é a Páscoa. Exato. Então, o que eu deixo de mensagem é justamente isso, que a Quaresma, pedagogicamente, nos ajude a amadurecer na consciência de que Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou. Que esse tempo da Quaresma, então, nos ajude a viver esse tempo de introspecção, de voltar para dentro do nosso coração e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, mas que esse amadurecimento me leve a viver com muita alegria a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, que afinal das contas é o centro da nossa fé e da nossa espiritualidade. Fábio, e é com muita alegria que a nova equipe do programa Viver com Fé e Saúde te recebe aqui para poder ter falado de um tema tão importante, querido. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais, da sua família. Entregue um abraço apertado para a Kanashiro, para o Rafael, para o Juninho, um outro para você, que são a turma da manhã que tão bem me acolheu aqui no Viver com Fé e Saúde. Eu agradeço também o convite, né, da gente poder se rever. E aí rever grandes companheiros aqui da TV Imaculada Conceição, né? Gente que está aí trabalhando desde o início. Quando eu vim para Campo Grande, já encontrei grandes amigos aqui, que a gente teve várias partilhas, conversas, risadas, enfim, né? Muito bom rever a família, os colegas, os amigos, e estar aqui no programa Viver com Fé e Saúde também. Deus te abençoe, querido, Obrigado. cada vez mais. E eu quero aproveitar aqui também, o tempo está acabando, mas eu quero falar bem rapidamente para você, aproveitando que está falando sobre a Quaresma, vamos dar o algo a mais, né? O bem quem faz é você aqui para a TV Imaculada Conceição. Lembra lá do calendário? Vamos então aproveitar esse momento, né, de Quaresma, né, esses 40 dias aí, e pegar 2 boletos e poder fazer, né, do calendário. Eu estou com ele aqui, não estou com ele aqui, mas no outro bloco eu mostro para vocês, de a gente poder fazer uma doação a mais nesse tempo quaresmal, não é, gente? E nós contamos com você. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.